Ei, que barulho é esse? Vocês estão ouvindo? Ouviram esse barulho? É um galo, o galo cantando. Ei, mas esse galo tá meio adiantado, hein? São 3 horas da manhã e ele já está cantando? Já cantou mais de 2 vezes. Será que Pedro já negou Jesus 3 vezes a essa altura? Mas como pode, se não tinha galo nenhum em Jerusalém? Se não havia galo, não tinha nenhum galo perto do local onde Pedro negou Jesus e ele foi crucificado. Não tem galo nenhum. Que galo é esse? Hoje eu vou mostrar para você que nesse versículo bíblico que Jesus diz para Pedro que antes do galo cantar ele o teria negado 3 vezes, que não tinha galo nenhum, não tinha galo em Jerusalém. Pois é, e eu vou lhe contar isso já, mas antes eu preciso te fazer um convite. É para você se inscrever no meu curso de Teologia Contemporânea, abordando o século XIX, XX e XXI, nos principais eventos e nomes da teologia desse período, que é um assunto muito importante, e você pode adquirir ele hoje mesmo. Ele fica à sua disposição durante 5 meses para você ver a hora que você quiser e puder. Bom, você com toda certeza já ouviu falar dessa passagem em que Jesus fala para Pedro, né? Está conversando com Pedro e Pedro diz para ele: Olha, eu nunca te negarei. Isso é nos momentos finais da vida de Jesus. E aí Jesus vira para Pedro e fala: Pois eu te digo que antes mesmo do galo cantar, e aí depende do evangelho, tem um que fala que são 2 vezes, outro uma vez só, você me negará 3 vezes. Pois é, vou ler para você, olha, Marcos, capítulo 14, do versículo 28 ao 30, está escrito lá que antes que o galo cante 2 vezes, tu, Pedro, me negarás 3 vezes. E depois, mais à frente, fala sobre isso, que o galo cantou e Pedro caiu em si. Mateus também conta essa história. No capítulo 26, do versículo 31 até o 34, fala que antes que o galo cante, aí já não fala 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E no capítulo 26, mais à frente, isso acontece. Lucas, no capítulo 22, versículo 31 até o 34, fala: 3 vezes me negarás antes que o galo cante, e mais à frente isso se confirma. E também João, que não é um evangelho sinótico, mas João também trata dessa história no capítulo 13, versículo 36 ao 38, está escrito lá: jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes, e depois no capítulo 18 isso vai acontecer. E quando a gente ouve esse texto, a gente, claro, naturalmente imagina um galo cantando de noite, e quando esse galo canta, Pedro já teria negado Jesus 3 vezes, e acontece todo aquele desenrolar da história e o remorso de Pedro depois que isso acontece e ele cai em si. Mas eu quero dizer para você que não existe galo nenhum nessa passagem. Não tem nenhum galo, porque em Jerusalém havia uma lei que proibia a criação de aves, porque era considerado que elas emporcalhavam a cidade. Então não tinha criação de galo nenhum, e nem tampouco no lugar onde Jesus está sendo condenado, sentenciado e Pedro está circulando, não havia nenhum galinheiro naquela área, não havia nenhum galo. E mais, o galo não canta 3 horas da manhã, né? A não ser que ele esteja com o fuso horário meio invertido, mas geralmente o galo canta quando o sol está raiando, quando o dia está amanhecendo. É claro que não tem um horário fixo para isso, mas é de acordo com o nascer do sol que o galo canta. E esse episódio aconteceu às 3 horas da manhã. Ainda não tem sol, a não ser lá no extremo norte, né? Mas não tem sol a essa hora e o galo não poderia cantar, mas como eu disse, não tem galo nenhum.
nessa passagem. Então, do que é que a Bíblia está narrando? Para a gente compreender isso com mais detalhes, você precisa entender que a contagem das horas naquela época era diferente, não tem relógio de pulso, de parede, de celular. E naquela época havia uma referência. O dia não começava à meia-noite, como é para o nosso contexto aqui, para a nossa cultura. O dia começava com o nascer do sol. Era o sol quem determinava o início de um novo dia. Faz todo sentido, cá entre nós, né? Quando nascia o sol, isso é por volta das 6 horas da manhã, começava um novo dia. E o sol conduzia o dia, e o dia tinha 12 horas, das 6 da manhã, do nascer do sol, até aproximadamente as 6 horas da tarde, aproximadamente o período em que o sol se punha. E ali começava a noite. A noite ia do pôr do sol até o nascer do sol. 12 horas, e essas 12 horas eram divididas em 4 vigílias noturnas. Uma que ia das 18 horas até as 21 horas, uma segunda vigília que ia das 21 horas até a meia-noite, uma terceira vigília que vai da meia-noite às 3 horas da manhã, e é esse período que mais nos interessa, e uma quarta vigília que vai das 3 da manhã até o nascer do sol, até por volta das 6 horas da manhã. Durante o final de cada uma das vigílias, havia uma troca na guarda dos soldados romanos. Um grupo saía e outro grupo entrava para fazer a vigília daquela região onde essa história está se desenrolando. E às 3 horas da manhã era a chamada vigília do cantar do galo. Nesse momento havia uma troca maior da guarda e outro grupo de soldados assumia o seu posto e ia até o final, até o término desse momento deles. Mas por que essa data, por que esse horário era chamado da vigília do cantar do galo? Se não tem galo na cidade, se não tem galo sendo criado por ali. Bom, galo é uma tradução imperfeita do termo, porque o termo era galicinum, e galicinum não é um animal, galicinum não é uma ave. Galicinum era uma trombeta que era tocada, que era entoada para dar o alerta de que acabou o período de uma vigília e estava começando o período de uma nova vigília. O galicinum era tocado, era acionado para que os guardas que estão completando o seu turno saiam e entrem os guardas que vão começar um novo turno. E essa toca do galicinum, esse tocar do galicinum se dava às 3 horas da manhã, no término de mais uma vigília e no início da última vigília daquela noite. Tocavam a trombeta, que se chamava galicinum, em latim, e ao fazer isso trocava a guarda. E é sobre isso que os evangelhos estão narrando. Não é galo, não é o animal, não é a ave, não tinha galinheiro ali por perto. O galo que eles estão falando é do galicinum, que é traduzido para o português como o cantar do galo, que é traduzido como galo, porque é um nome muito parecido que era dado à trombeta com o animal, mas não tem animal, está se referindo ao tocar daquela trombeta que era chamada de galicinum, traduzida como galo, e a vigília das 3 horas da manhã ficou conhecida como o cantar do galo. Então, o que Jesus e os evangelhos estão narrando é que antes que houvesse a troca da guarda, antes que a corneta, que a trombeta tocasse para trocar a guarda, Pedro já teria traído Jesus 3 vezes. Ou seja, antes que o dia raiasse, e Pedro, tão confiante,
dizendo que nunca o negaria, que nunca o abandonaria, antes que aquele dia raiasse, Pedro já o teria negado por 3 vezes. E quando ele ouve a trombeta, quando ele ouve o som, a ordem para a troca da guarda, ele cai em si e fica bastante entristecido pelo que acaba de fazer e se lembra das palavras de Jesus. E eu tenho aqui um outro versículo que vai fazer muito sentido para a gente entender essa passagem. É o versículo que se encontra em Marcos, no capítulo 13, no versículo 35. Está falando sobre outro assunto, sobre outro episódio, mas que nos ajuda a compreender essas vigílias da noite. Olha, Marcos capítulo 13, versículo 35 está falando assim: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Vigiar tem a ver com a noite, porque a noite era organizada, dividida em vigílias. E na vigília se vigia, claro, né? Se à tarde, ou seja, 6 horas da tarde até 9 horas da noite, se à meia-noite, é o período que começa às 21 horas e termina na meia-noite, se ao cantar do galo, olha que legal, se ao cantar do galo é a terceira vigília da noite, que começa à meia-noite e termina no cantar do galo, na troca da guarda, quando a trombeta é tocada às 3 horas da manhã, e termina dizendo ouça pela manhã, que é a quarta vigília da noite, que vai terminar no nascer do sol, na manhã, no início do novo dia. Então, esse vídeo, talvez você não conhecia isso, não havia galo, não havia ave, mas havia a trombeta, que era chamada de galícinum, que foi traduzida como galo, e aí entrou para as nossas Bíblias como o momento do cantar do galo, mas galo é a trombeta que se tocava para trocar a guarda às 3 horas da manhã, e é sobre isso que Jesus e os evangelhos estão alertando. Escreva aqui nos comentários se você já sabia disso, e é claro, se inscreva no canal, deixe o like, que é muito importante nesse vídeo, e antes de encerrar, eu quero mandar um abração para Giane Carla, que acompanha o nosso canal de São Luís do Maranhão, também um abraço para o Adão Nunes, que acompanha lá do Mato Grosso do Sul, e também para o Gilmar Dalfior, que é da cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Se você quer também ouvir o seu nome aqui nos nossos vídeos, escreva para o nosso canal, ou então escreva aqui nos comentários a cidade e o estado da onde você fala, e também fica aqui o meu convite para você conhecer o meu curso de Teologia Contemporânea, que está imperdível. Você assiste a hora que você quiser e puder, paga um valor super acessível, ainda pode escolher a forma de pagamento, inclusive parcelar em suaves prestações. O link está aqui na descrição, clique lá e venha participar conosco. Um abraço e até o próximo vídeo do canal.